Tratar hoje de Santa Teresa d'Ávila e vamos aprofundar um pouco da sua vida, mas o nosso interesse principal não é tanto a sua vida, é a sua obra, é a sua teologia, na verdade. Existem abordagens a Santa Teresa que são mais biográficas, existem abordagens mais espirituais e existem abordagens como a nossa, mais teológicas. Na verdade, as três se encontram, porque ao falar de Santa Teresa, nós vamos ver que a vida dela é o laboratório da sua doutrina. A sua doutrina espiritual e teológica, ela nasce de uma experiência de vida concreta, uma experiência de uma mulher, de uma carmelita, de uma fundadora ou reformadora, como queiram, de uma mestra da espiritualidade, das letras cristãs, né? Da doutrina cristã. Então, a vida dela acaba sendo um lugar onde a doutrina espiritual e teológica dela vão ser geradas. É importante dizer que ela não pretendia ser uma teóloga, no sentido do termo científico da época. Lembrem-se que a gente está no século XVI. No século XVI a gente tem grandes universidades, como as universidades espanholas, por exemplo. Não tão longe de Ávila se encontra Salamanca, não tão longe de Ávila se encontra Alcalá de Henares e outras universidades que vão nascer, por exemplo, eu recordo quando falamos de São João de Ávila, a Universidade de Baeza, que ele fundou. E havia outras instituições do mesmo tipo, colégios, lugares de estudo, né, da teologia na época na Península Ibérica, né? Então Santa Teresa nasce num período áureo da Espanha. É um período em que a vida eclesial, a vida espiritual, a vida teológica da Espanha, na Espanha católica, está, por assim dizer, efervescente. E uma das razões, a gente tem que dizer, foi a unificação do país, né? Porque nós sabemos que os muçulmanos estiveram, digamos assim, dominando parte do território hoje espanhol até o final do século XV. E que foi no final do século XV que, justamente, aconteceu a conquista de Granada, a conquista lá do palácio, do complexo de Alhambra. E o último sultão, o último, digamos, governador muçulmano derrotado, deu espaço, digamos, à cruz de Cristo, que agora estava na inteireza do território espanhol. Então, essa unificação vai conduzir também a frutos espirituais. Um catolicismo que se renova, um catolicismo que agora se sente cheio de esperança. Vencemos finalmente, depois de séculos de luta, os mouros. Agora temos um reino católico. Agora a religião católica pode ser praticada em todo o nosso território. Então, os reis são católicos, promovem a fé católica. Catolicismo, digamos, se vê como parte, inclusive, de uma política do reino. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim também. O lado ruim, por exemplo, é que a monarquia espanhola vai usar certos recursos
que eram, por assim dizer, eclesiais, para afirmar a sua autoridade no reino. Um desses recursos é o Tribunal da Inquisição. Então, o Tribunal da Inquisição na Espanha, ele não é uma iniciativa da Igreja Católica como a gente entende Roma, o Papa. Não foi o Papa que mandou fazer o Tribunal da Inquisição na Espanha. E foi o tribunal que talvez mais tenha trabalhado, que mais tenha processado e que, saindo das lendas negras, que são absurdas e ideológicas, mas também que mais tenha condenado pessoas. E aqui, ao falar de condenação, não estou falando só de condenação à morte, fogueira, não. Condenações de todo tipo, tá? Inclusive censura, prisão, silêncio, perda de um cargo de professor numa universidade, etc. E mais condenou, e também um dos que mais deu a pena capital, ou seja, condenou à morte. Um detalhe é que o Tribunal da Inquisição não tinha autoridade, e isso é jurídico, né? O Tribunal da Inquisição não tinha autoridade de dar pena de morte para ninguém. Ele passava o caso para o Estado, e o Estado é que decretava isso. Tá? Agora, o Tribunal da Inquisição pedia, solicitava isso. No caso, o Tribunal da Inquisição, na Espanha, ele ficou sob o domínio dos reis espanhóis. E na época existia o costume dos reis espanhóis terem uma grande influência sobre a nomeação dos bispos. Então os bispos normalmente eram amigos dos reis, porque eram indicados por eles. Ou pelo menos próximos dos reis. E aqueles que trabalhavam na Inquisição também eram partidários, de certa forma, daquele ideal da monarquia. Então a Inquisição foi um tribunal muito mais a serviço da monarquia católica do que realmente da igreja. Por que eu faço essa ressalva? Porque a gente vai falar da Inquisição, falamos em São João de Ávila e vamos falar aqui em Santa Teresa. Para que fique claro, digamos, quando a gente falar dos problemas com a Inquisição, os medos que ela tinha relativos à Inquisição, qual era o contexto. E, além de tudo o que eu disse, que existia um objetivo de o Tribunal da Inquisição trabalhava, não era para condenar judeu, inclusive um judeu e um muçulmano não podiam ser julgados no Tribunal da Inquisição. Quem diz que judeus e muçulmanos foram julgados pela Inquisição é mentiroso. É mentiroso. Porque o Tribunal da Inquisição só podia julgar católicos. Só podia julgar batizados. Então o judeu não batizado não podia jamais ser julgado no Tribunal da Inquisição. Um muçulmano não batizado não podia jamais ser julgado no Tribunal da Inquisição. O Tribunal da Inquisição só julgava católicos, batizados. Agora, existiam, e aí, muitos judeus e muçulmanos que se faziam batizar para não serem mandados embora nas políticas do reino. Então, eles se convertiam ao catolicismo, iam para a igreja, declaravam a fé católica, eram batizados, mas não viviam como tal. Não viviam como verdadeiros batizados. E aí, ao longo do tempo, isso ficava evidente. E as pessoas denunciavam, olha, esse judeu aqui, ele não vai para a missa. Esse judeu disse que virou católico, mas não faz o sinal da cruz. Esse judeu disse que virou católico, mas no sábado, na sexta-feira, ele continua a rezar as orações judaicas lá do Shabat. E aí, quando se julgavam judeus ou muçulmanos, era nesses casos.
eram falsas conversões. Eram pessoas que eram acusadas de terem falsificado a sua conversão ao catolicismo por questões políticas, por questões econômicas, por conveniência social, e em alguns casos para não serem expulsos realmente para outras nações, como por exemplo a Holanda ou Marrocos, no caso de judeus e muçulmanos respectivamente. Então Santa Teresa ela vive no meio de tudo isso. E por que eu falo também desses detalhes do judaísmo? Não é aqui um excurso sem sentido. É porque Santa Teresa tem sangue judaico. E isso vai afetar a vida dela, e isso vai afetar a vida da família dela. Por exemplo, o irmão dela, ele vai querer ir para a América Latina, que estava justamente na mesma época. Vejam que era um tempo muito bom, por um lado. 1492, nós temos a queda de Granada, a queda do Palácio de Alhambra, e, ao mesmo tempo, 1492, Cristóvão Colombo vai chegar na América, no mesmo período, certo? E isso é muito importante a gente entender. O catolicismo, por um lado, se sente fortificado na Espanha, descobre que tem continentes, nações inteiras que precisam ser evangelizadas, né? E isso traz entendam, a evangelização traz uma vitalidade espiritual para uma nação. Uma nação que compreende que tem a missão de levar o evangelho a outras, ela se sente fortificada, como na nossa vida cristã. Quem evangeliza se fortifica na fé. Quem fica ali só vivendo para si mesmo, fica, de certa forma, uma espécie de aleijado, me desculpe a expressão, mas na fé, porque não dá os passos todos que deveria na vivência da fé cristã. Por outro lado, lembrem-se, na Europa, a gente está vivendo o quê? Não na Espanha, mas está vindo como uma espécie de tsunami. A Alemanha, vejam a data, 1517 começa o problema lá na Reforma Protestante. Então Santa Teresa nasce e, paralelamente à vida dela, começa o trabalho lá de Lutero, cismático, dividindo a igreja. Depois Calvino, Zwinglio. Então tudo isso vai acontecendo na Europa e isso chega até Santa Teresa. E aí você entende que o Tribunal da Inquisição precisa ter cuidado, porque pode se infiltrar na Espanha essas doutrinas, o quê? Cismáticas. Paralelo a tudo isso, 1530, mais ou menos, 1500 e pouquinho mais, nós temos o Concílio de Trento, que começa com as suas várias sessões, que vão terminar lá em 1562. Décadas de concílio. E esse concílio também vai reverberar na vida da Igreja Espanhola, que era uma das nações mais fortes da época católica, e vai reverberar também na vida, no contexto de Santa Teresa. Todo mundo que escreveu antes do concílio vai ser julgado depois do concílio pelo que o concílio diz. Isso a gente viu, né, com São João de Ávila, quando ele escreve Audi Filia. A primeira versão do Audi Filia foi antes do final do Concílio de Trento. Quando a Inquisição desconfia da obra e pede esclarecimentos, não é que ela vai condenando e mandando ele para a fogueira logo. A Inquisição, o próprio nome já diz, ela inquere, faz um processo em que a pessoa tem a possibilidade de se defender pessoalmente, com documentos, com testemunhas,
É um processo que às vezes leva anos, como na nossa justiça atual. E João de Ávila, então, vai ter que revisar toda a obra dele, pensando agora no que o Concílio de Trento escreveu. O Concílio de Trento escreve contra os luteranos, contra os protestantes. Então ele vai ter que revisar o Audi Filia, fazendo modificações que, de certa forma, enriquecem o seu escrito com a doutrina do Concílio de Trento. E isso vai enriquecer a versão que a gente tem, que é de 1574, do Audi Filia de São João de Ávila. Como vocês sabem, ela é contemporânea de grandes santos. É um período também que gera muitos santos. O catolicismo está vigoroso na Espanha. Tem problemas? Tem. Tem alguma dificuldade? Tem. Mas o fato é que a fé católica ela tem espaço para se desenvolver e para frutificar. E o próprio rei ele nomeia um cardeal, que é o famoso cardeal Cisneros. E esse cardeal Cisneros vai ser uma espécie de primeiro-ministro do rei, para ele poder pensar tudo o que tem que pensar sobre a igreja. Então, é o rei que vai... Vejam, entendam a questão. Tem uma congregação religiosa que quer construir uma casa. Hoje, aí tem que passar o pires, né? Passar o chapéu pedindo dinheiro. O rei recebia o pedido, aí o rei dizia, essa casa vai servir para quê? Para os pobres. Ah, então eu dou. O rei pagava a casa. E depois ele ficava dando renda todo ano para ajudar a sustentar aquela casa. Então existia toda uma relação com o Estado, com a monarquia, que tem o seu lado bom e também tem o seu lado difícil. Porque também às vezes o rei diz, olha, o que o Papa pediu aqui não vale. É a história de Portugal, é a história do Brasil. Que para qualquer documento do Papa valer na Igreja Católica do Brasil, tinha que ter o carimbo do imperador. O plácet do imperador, é muita soberba. Mas é uma soberba que vem, digamos, de séculos, de uma história, né, aonde essa relação Estado e Igreja, em alguns momentos foi muito equilibrada. Em outros momentos ela se desequilibrou ou para um lado ou para o outro. Bem, Santa Teresa de Ávila, então, vive nessa situação complexa, favorável em muitos aspectos, mas com alguns perigos. Aonde a gente, entendendo essas coordenadas que eu tentei colocar aqui rapidamente, a gente vai poder usufruir melhor do curso. Então, o itinerário do nosso curso é esse. Nós vamos falar um pouquinho da vida dela, alguns acenos biográficos, vamos falar da doutrina espiritual dela, do tema da amizade, da cristologia, da trindade e, finalmente, vamos falar do tema da humildade e da doutrina da justificação, que é um tema que tem muito a ver com a questão protestante. E, por último, vamos falar dessa filiação à igreja, né? Esse amor que ela tinha profundo à Santa Igreja, que marca também, caracteriza o ápice da vida espiritual dela. Não entendi. Eu vou dar os slides para todo mundo, viu? Então, os 7 pontos são aqui. Vou começar falando de Edith Stein. Edith Stein, ela, numa obra que se chama A Arte de Educar a respeito de Teresa de Ávila, foi esse livro que eu usei como fonte, é um livro publicado na Suíça, e aí ela diz o seguinte: peguei casualmente um livro da biblioteca que tinha o título Vida de Santa Teresa, narrada por ela mesma. Edith Stein está passando um final de semana na Alemanha,
na casa de um casal amigo que estudou filosofia com ela, que eram também eles discípulos do Edmund Husserl, que é o pai da fenomenologia. Edith Stein, apesar de ter obtido doutorado em filosofia, dadas as regras da época, não pôde ensinar na universidade, era proibido mulheres ensinarem na universidade. E ela, então, se dedicou a ensinar num colégio de ensino médio, a gente diria hoje, um liceu, específico para mulheres. E a produção dela, então, é uma produção, em boa parte, pedagógica nesse período, apesar dela escrever também sobre filosofia depois desse novo status de vida, por assim dizer. E é nesse contexto que ela vai encontrar, casualmente, num final de semana, recreativo, mas também filosófico, aonde ao se encontrar com seus amigos, eles também colocavam questões relativas ao homem, à transcendência. Ela encontra o livro da vida e, terminada a leitura, já, acredito eu, próximo da madrugada ou de manhã, ela diz que, fechando o livro, ela exclamou: "Esta é a verdade." Ela narra assim o seu encontro com Teresa e, atenção, e Jesus. Com Teresa de Jesus e, como a própria Teresa dizia, e com Jesus de Teresa. Ela consegue chegar assim à única grande verdade, que é Cristo. Porque no fundo, quando a gente lê Santa Teresa, a verdade que brilha, a verdade que emana da sua vida escritos é Cristo. Só então compreende que a verdade não é uma ideia como Husserl afirmava no seu idealismo. Nem é um conceito apenas, mas é uma pessoa. Ou melhor, é a pessoa de Deus que se fez carne. E assim começa o seu caminho de vida cristã. Esse é o testemunho de Edith Stein e aqui a gente parte dele para olhar com a atenção do nosso coração, com a atenção da nossa inteligência, a vida de Santa Teresa, que foi proclamada doutora da Igreja em 1970. Lembro que na mesma época São João de Ávila foi canonizado. E São Paulo VI, nessa ocasião, dizia na homilia: nós conferimos, ou melhor, nós reconhecemos o título de doutora da Igreja a Santa Teresa de Jesus. O fato de proferir o nome desta santa singularíssima e grandíssima neste lugar, Basílica de São Pedro, e nesta circunstância, basta para suscitar nas nossas almas uma multidão de ideias. A primeira, eu tentei elencar aqui em 5 pontos. A primeira seria de evocar a figura de Santa Teresa. Vemo-la aparecer diante de nós como uma, primeiro ponto, mulher excepcional. E realmente, a figura de Santa Teresa é impressionante do ponto de vista também antropológico. É uma mulher admirável para o seu tempo. Uma mulher que vence barreiras, uma mulher que vence preconceitos, uma mulher que vence uma série de limites que o tempo, a cultura, a sociedade e a própria igreja, na época, lhe impunham. Religiosa, que, coberta inteiramente pelo véu da humildade, da penitência e da simplicidade, sem perder o bom humor, irradia, isso aí sou eu que diz, né? Irradia à sua volta a chama da sua vitalidade humana, do seu dinamismo espiritual. Então, o segundo ponto que ele destaca, essa grande religiosa, que
acaba sendo um modelo para todas as religiosas, independente do carisma de cada uma, acaba sendo um modelo de freira, né? Um modelo de mulher, um modelo de freira, porque às vezes tem aquela coisa, tem as mulheres e tem as freiras. Como fala, tem os homens e tem os padres. Não, antes do padre ser padre é homem, antes da freira ser freira é mulher. Então, o ser mulher, né, é muito forte em Santa Teresa. Esse ser feminino dela, essa inteligência feminina, esse modo feminino de se relacionar com Deus, o modo feminino de se relacionar com a hierarquia, o modo feminino de se relacionar com as outras pessoas, com as famílias. Ela não quer ser um padro, uma padra. Ela não quer ser uma bispa. Ela não quer ser, digamos, um homem travestido de mulher. Ela quer ser o que ela é. Ela é uma mulher de Deus. E uma religiosa que vive essa vocação de modo autêntico. Depois ela é uma reformadora, ou até poderíamos dizer uma fundadora de uma ordem religiosa insigne histórica. Né? Ela é uma reforma que, no fundo, é uma espécie de nova fundação. Por mais que ela não gostasse de usar o termo, porque era politicamente incorreto na época. No quarto ponto, escritora genialíssima e fecunda. Além de ser uma grande mulher, uma grande religiosa, uma grande reformadora, fundadora, né? Ela reformou a vida do Carmelo e ela saiu por aí fundando, como a gente vai ver depois, uma série de casas contra tudo e contra todos. Escritora genialíssima e fecunda. Ela é padroeira, inclusive dos escritores de língua espanhola. Porque não dá para você estudar espanhol sem conhecer a literatura do século XVI. E o espanhol de Santa Teresa é, digamos assim, belíssimo. É um espanhol muito bem, digamos, escrito, bem, com um vocabulário rico, com expressões, digamos, originais. Então ela tem, do ponto de vista da literatura também, ela é admirada. Finalmente, ela é mestra de vida espiritual, eis a razão pela qual ela recebe o título de doutora da Igreja. E o ponto principal do seu doutorado é justamente a vida de oração. Essa contemplação que transbordou numa infatigável ação. O Papa exclama: como é grande, como é única, como é humana e como é atraente esta figura. Né? Vê que é uma homilia onde você vê de textos, né? Expressões, melhor dizendo, de admiração tremenda, né? Do Papa por Santa Teresa. E aí ele pergunta: de onde tirou Teresa o tesouro da sua doutrina? Sem dúvida, da sua inteligência, da sua formação cultural, espiritual, das suas leituras, dos colóquios com os grandes mestres de teologia e de espiritualidade. Atenção, Santa Teresa não deixava passar uma oportunidade. Estando em Ávila, e sendo Ávila uma cidade importante na época, não longe, como eu disse, de Madrid, de Toledo, de Salamanca. Madrid, me refiro porque é lá que ficava a família real e também ali perto tinha outra universidade, Alcalá. Então, sempre que passava algum mestre, algum grande professor, ela mandava avisar, mandava chamar. Pesa para ele vir aqui no Carmelo, conversar comigo. E ela fazia questão de conversar com os grandes mestres, com os grandes professores. Santa Teresa conhecia todos esses homens que marcaram este tempo. E, ao mesmo tempo, ela recorria aos seus conselhos, fazia perguntas, escutava o que eles tinham para dizer,
pensava naquilo que eles tinham dito, refletia, colhia aquilo que lhe servia. Então Santa Teresa é uma mulher muito aberta, né, a essa dimensão do colóquio espiritual, teológico. Ela busca a verdade, ela coloca as suas experiências, aberta a ser desmentida e colhendo as confirmações que lhe asseguram estar no bom caminho. Mais adiante, o Papa vai dizer assim: porventura não devemos procurar em Teresa atos, fatos, estados de alma que não provenham dela, mas que eram experimentados por ela, isto é, sofridos, passivos, místicos, no verdadeiro sentido da palavra, para os atribuir a uma ação extraordinária do Espírito Santo? Ele diz: não devemos também ter esse olhar? Encontramos-nos indubitavelmente diante de uma alma na qual a iniciativa divina extraordinária se manifesta. É experimentada depois da escrita, simples, fiel, maravilhosamente, como uma linguagem literária própria. E aqui ele coloca em relevo, né? Ele bota primeiro em relevo a humanidade dela, todos os atributos humanos dela que apareciam nas suas relações, mas também ele diz: olha, não se esqueçam, por detrás de tudo isso tem a ação do Espírito Santo, que lhe concedeu extraordinárias graças para que ela vivesse tudo de um modo simples, fiel, maravilhoso, colocando a serviço do Espírito a sua pena, como ela muitas vezes é representada, para escrever aquilo que parecia, como ela diz, impossível de ser escrito. Santa Teresa, ela inaugura um tipo de literatura espiritual com uma profundidade psicológica que é difícil da gente encontrar até ela. Depois dela, bom, se tem já o testemunho dela, né? Mas quando a gente compara Santa Teresa com o São João de Ávila, por exemplo, que é um mestre de espiritualidade da mesma época, respeitadíssimo por ela, a gente percebe como ela consegue falar dos fenômenos dentro da alma. Ela faz uma descrição da psicologia espiritual, de como a nossa alma ela é, digamos, tomada pela ação de Deus, como a ação de Deus funciona dentro da nossa alma. Algo que era, por assim dizer, quase que inédito na história da literatura espiritual. E que faz com que os seus escritos ganhem o mundo, né? Porque não só carmelitas, mas um pouco todo mundo que quer entender como é que funciona a vida espiritual, a relação entre a nossa alma e o espírito, os dons de Deus, etc., todo mundo vai querer ler Santa Teresa, porque ali encontra doutrina segura, seguríssima, né? Porque se submeteu a todas as instâncias necessárias. Continua o Papa. E é destes segredos que nos fala a doutrina de Teresa, os segredos da oração. A sua doutrina concentra-se neste ponto. Teresa teve o privilégio, o merecimento de conhecer estes segredos por meio da experiência, vivida na santidade, de uma vida consagrada à contemplação e, ao mesmo tempo, dedicada à ação. O Papa recorda que a contemplação em Teresa transborda num agir frutuosíssimo. Porque quanto mais ela se eleva na contemplação, mais ela se entrega a Jesus e diz: Senhor, eu faço o que você mandar. E o Senhor vai mandando ela fazer coisas que, em muitos momentos, pareciam impossíveis. Por exemplo, teve fundações que o bispo, os padres, todo mundo dizia: não vai fundar. E ela percebia que Deus queria a fundação. E no final das contas, ela com jeito escreve para tem uma fundação, por exemplo, se eu não me engano é em Sevilha, que ela escreve pedindo ajuda de São Francisco de Borja,
que mais tarde vai ser o superior dos jesuítas, talvez até já fosse, com a morte de Santo Inácio. E ela pede a intervenção dele, que ela tinha conhecido no passado. E ele vai então escrever para o bispo, e aí um outro amigo vai escrever para o bispo, e ela vai conseguir convencer o bispo, não diretamente, é a inteligência feminina dela. Ela vai através dos amigos do bispo, pessoas que o bispo respeita, para que o bispo dê a ela a permissão que ela deseja, não porque ela deseja, mas porque Sua Majestade, nosso Senhor Jesus Cristo, deseja. Porque no fundo é esse o espírito dela. É por isso que a sua estátua nesta basílica, diz ele, na Basílica de São Pedro, entre as fundadoras das famílias religiosas, tem uma inscrição que a define muito bem, Mater Spiritualium, né? Então, essa maternidade dela, essa mãe dessas almas que realmente estão buscando a vida espiritual. O Papa continua: esta é a luz, hoje mais viva e penetrante, que o título de doutora conferido a Santa Teresa projeta sobre nós. É a mensagem da oração. Chega até nós, e agora o Papa faz um desabafo. 1970, de certa forma, ele mostra como é preciso. Entendam que os santos são providência de Deus. E o doutorado de Santa Teresa é providência para um tempo. O que está acontecendo nos anos 70? 1970. As vocações sacerdotais estão fazendo assim, ó. Pessoal largando a batina, largando o sacerdócio, vida religiosa feminina e masculina em total crise depois do Vaticano II. Então é um tempo delicado. São Paulo VI vai dizer, não longe desse período, que o fumo de Satanás entrou na igreja. Entendam que São Paulo VI percebe que o demônio está investindo contra a igreja. No Brasil vai começar, nos anos 70, vai dar os primeiros passos à teologia da libertação, com vários problemas. Não quero dizer que foi tudo uma tragédia, mas tiveram vários problemas. E aí ele diz aqui: chega até nós que nos sentimos tentados pelo grande rumor do mundo exterior e pelo empenho com que ele se dá às preocupações da vida moderna, com o risco de perder os verdadeiros tesouros da nossa alma, na conquista dos sedutores tesouros da terra. Ele diz, olha, nós nos sentimos tentados nessa nossa relação com o mundo parece que vai nos conquistando, o mundo parece que vai entrando nos nossos corações e nós podemos estar perdendo os tesouros da nossa alma, querendo conquistar os tesouros da terra. Chega até nós, filhos do nosso tempo, numa época em que se vão perdendo não só o hábito do colóquio com Deus, mas também o sentido da necessidade e do dever de o adorar e invocar. Pesquisas feitas no final dos anos 70 sobre sacerdotes que deixavam a batina, a primeira razão não é mulher, nem apaixonamento. A primeira razão absoluta, 99%, é falta de oração. Eles contam que eles passaram anos sem rezar antes de deixar a batina. Aí, no meio disso, pode até aparecer uma mulher, um caso, um emprego, um concurso, o que for. Mas o fato é que a primeira razão é justamente o coração já não está o quê? Se deixando visitar por Deus, vivendo o colóquio com Deus.
Aí ele continua, para quem gosta de psicologia, chega até nós a mensagem da oração, canto e música do Espírito, embebido da graça, aberto à conversação da fé, da esperança e da caridade. E ele fala, tudo isso Santa Teresa nos dá, enquanto a investigação psicanalítica desagrega o instrumento frágil e complicado que somos nós, nos dá uma visão de homem confusa, fragmentada, não para tirar dele as vozes da humanidade sofredora e redimida, mas para auscultar o turvo rumor do seu subconsciente animal e o clamor das suas paixões desordenadas e da sua angústia desesperada, né? E justamente Freud vai nos conduzir, e outros, né, nessa direção de um homem quase animalesco, instintivo, aonde faz tudo a partir de pulsões, no fundo, sexuais, né? Onde o homem é praticamente uma bomba sexual, né? E aí tudo mais um pouco gravita em torno disso. E justamente aqui Paulo VI faz um desabafo sobre essa visão do homem que está emergindo nesse contexto. Chega até nós assim a mensagem sublime e simples de oração da sábia Santa Teresa, que nos exorta a compreendermos o grande bem que Deus faz a uma alma quando a prepara para praticar com ardor a oração mental. Porque a oração mental, segundo o meu parecer, é simplesmente, diz ela, o modo amável de tratar que muitas vezes empregamos ao falar a sós com aquele que sabemos que nos ama. Então, aqui ele cita o livro da vida no seu capítulo 8. Bom, é claro que a melhor fonte, eu diria, para você conhecer a vida de Santa Teresa, primeira é o livro da vida. Só que, entendam, ela escreve o livro da vida e não vai até o final mesmo, né? Porque ela descreve outras coisas depois. Então ela não conclui, né, o livro da vida. O livro da vida vai até um certo momento da sua vida, importante, claro. Depois eu recomendo muito esse dicionário de Santa Teresa em língua espanhola, organizado por Tomás Álvarez. Então, vale a pena também adquiri-lo. É muito bem feito, é grande, eu não trouxe porque ia exigir quase outra mochila. Então, eu preferi poupar um pouco a minha coluna. E essas duas obras seriam já um excelente começo para estudar Santa Teresa. Nesse dicionário tem um artigo, um verbete, biografia de Teresa, e tem outro que é Teresa de Jesus, falando um pouco mais da sua vida psicológica, das suas qualidades e defeitos também. Teresa é a primeira mulher na história a ser reconhecida com o título de doutora da Igreja. Junto com Santa Catarina de Sena, no mesmo ano, a sua vida poderia ser dividida em 3 partes. Muito simples, 20 anos vivendo com a família, 27 anos vivendo no Mosteiro da Encarnação, no norte, né, saindo logo dos muros de Ávila, no norte da cidade, e 20 anos como fundadora do Carmelo Descalço. 20, 27, 20, e aí temos a idade de Santa Teresa. Seu pai se chamava Alonso Sánchez de Cepeda e a sua mãe Beatriz de Arrumada. O avô paterno de Teresa se chamava Juan Sánchez. Aí você fica se perguntando, poxa, se o avô se chama Juan Sánchez, e a gente conhece os costumes espanhóis de sobrenomes, que são os nossos também, por que o pai se chama Alonso Sánchez de Cepeda? Cepeda vem da onde? Cepeda vem da mãe dele. Por que ele bota o nome da mãe como último nome e não o nome do pai? E
pesquisas feitas sobre isso, porque ela jamais fala disso, e a gente vai entender por quê, é que Juan Sánchez, por sua vez, era filho de um Alonso Sánchez, que era conhecido como El Toledano, o homem de Toledo, aquele de Toledo. Toledo era uma cidade, é a cidade ainda da diocese primaz da Espanha, um pouco no sul de Madrid, e a cerca de 1 hora mais ou menos de carro. Toledo era uma cidade onde abundavam judeus convertidos, aquilo que se chamavam novos cristãos, ou judeus marranos. Muito provavelmente, esse El Toledano, essa referência à cidade, significa que o seu avô paterno fosse um judeu convertido. Porque eles abriam mão do nome judaico e abraçavam o nome, às vezes, topográfico. Topos, lugar. Ou seja, por exemplo, eu sou um judeu, moro aqui em Belém, e o meu nome é Levi, e aí, me convertendo ao catolicismo, para não trazer o estigma do nome, eu mudo, eu passo a me chamar, no lugar de me chamar João Levi, eu me chamo João de Belém. Eu não tenho outro nome, eu nasci em Belém, fica de Belém. Então é um costume topográfico. Alguns davam o nome de árvore, bom, ou de algum objeto, alguma coisa, uma profissão. Então, provavelmente, o seu avô foi um judeu convertido. Em seus escritos, Teresa nunca se refere a este ponto da sua ascendência, talvez por medo, porque existia, de preconceito. Como ela estava fundando algo importante, se fosse evidente que ela era descendente de judeus, isso poderia ser usado contra ela e contra o Carmelo junto à Inquisição. Porque existia uma desconfiança de todo mundo que fosse descendente de judeu. São João de Ávila, a gente falou disso, ele passou por isso. Ele também era neto, queria ir para o México, evangelizar a Nova Espanha, o novo continente, e não pôde ir, porque havia leis de imigração. Se falava a lei do sangue puro. Ninguém que era descendência próxima de judeus ou de muçulmanos podia ir para a terra da América. Por quê? Porque eles queriam uma civilização, a ideia dos reis, totalmente católica, sem outras religiões. Porque a visão de outra religião é divisão. Essa é a ideia da Espanha na época. Se tiver outra religião, o reino se divide. A gente acha que não, mas olha, é uma visão muito radical, mas não é tanto assim. Se você olhar o Islã hoje, o Islã não permite outra religião para não dividir também. Certo? E se a gente pensar, na verdade, divide. Não vamos fechar os olhos e dizer que não divide. Divide. Divide socialmente, divide nas redes sociais, divide politicamente. Certo? Então, tem uma verdade por detrás disso. Não podemos ser ingênuos. Bom, então, isso vai afetar o irmão dela. Por exemplo, um dos irmãos dela queria ir para a América, ter terra lá, achar metal precioso, ficar rico. Não pôde ir no início. Aí depois ele vai. Por que ele vai? Porque desde que o mundo é mundo, existe corrupção, né? Então, provavelmente, né, existiam modos de você driblar um pouco as leis. Mas no primeiro momento, ele é impedido. A lei não mudou. Como é que ele conseguiu ir depois? Fica a pergunta. Aqui vocês têm a imagem do Carmelo da Encarnação. Aquele que eu disse que fica no norte, que é para onde ela vai um dia fugir para ser freira, né? Carmelita. É uma bela propriedade. Ela nasce, como a gente já disse, em 1515, educada na fé católica pelos pais.
Ainda jovem, tornou-se tão apaixonada pela leitura e da vida de santos. Ela cita até uma obra, Flor Sanctorum, né? As Flores dos Santos, que se sentiu obrigada a fugir. Ela pega o irmãozinho, quem visita o museu lá de Ávila, que é o Museu da Casa Paterna, que era a antiga casa que fizeram uma igreja e tem uma parte muito bonita, um museu muito bonito, por sinal. E quem visita esse museu vai ver no jardim uma imagem dela com o irmão fugindo. E ela resolve fugir para quê? Para imitar os santos. Ela quer ir para a terra dos mouros, veja a ideia. Para quê? Os mouros já foram expulsos, né? E agora eles estão no Marrocos. Ela quer ir lá evangelizar. Ela quer ir lá morrer como mártir. Que sonho de criança, né? Qual é o seu sonho de criança? Morrer mártir, né? Nas terras dos mouros, né? Esse aí um pai devia chorar, né? Ouvindo um negócio desse. Trazida para casa pelo tio, o tio está passando na rua, de repente, num das portas de Ávila, ele encontra os dois meninos fugindo. Aí ele leva de volta para casa, né? E o pai ouve aquela história e certamente deve ter ficado admirado e talvez furioso. Ela começa assim também a ir para o jardim e ela quer imitar os eremitas, né? Então ela faz uma barraquinha lá, quer ficar lá rezando, faz uma cruz, quer fazer penitência. Então é muito interessante essa infância tenra dela. Bom, a mãe dela vai morrer e ela vai até uma igreja que hoje está no caminho que vai da rodoviária, da estação de trem até a cidade de Ávila, que dá uns 10 minutinhos andando. E aí no meio do caminho tem uma igreja e ali tinha uma imagem muito venerada de Nossa Senhora. E ali ela, então, entrega a vida dela a Nossa Senhora, pedindo que Nossa Senhora seja a sua mãe. Ela escreve sobre esse tempo, no livro da vida. Ó, valha-me Deus, por que meios me andava sua majestade, dispondo para o estado em que se quis servir de mim. Sem o querer, forçou-me a eu me vencer a mim mesma. Bendito seja para sempre. Amém. Nessa pequena exclamação aqui, nesse pequeno texto, a gente vê algo importantíssimo. Alguém poderia dizer que vai acompanhar toda a teologia mística, toda a teologia ascético-mística de Santa Teresa? Agradecer a Deus? Não, mas não é esse ponto. Vem depois. Ele forçou-me a que eu me vencesse a mim mesma, né? Isso é muito importante para Santa Teresa. É a questão da vontade. Ela percebe desde o início que Deus, ele quer formar a vontade dela. Deus faz força. É o que os pais não fazem com as crianças hoje. Ninguém pode fazer contra a sua vontade. Esse é um discurso idiota. Não pode ir para a igreja contra a sua vontade. Não pode comer isso contra a sua vontade. Tem um monte de doidinho por aí que não consegue fazer nada contra a sua vontade. A sua vontade viciada é a rainha da casa. Ou seja, são pessoas problemáticas do ponto de vista da espiritualidade, que muitas vezes não conseguem progredir. Por quê? Porque tem vontades debilitadas. Certo? E ela percebe, ainda criança, Deus trabalhando como pai, forçando a vontade dela, fazendo com que ela vá contra a sua própria vontade. E está aqui um dos segredos de Santa Teresa, que é justamente a ideia que a psicologia hoje vai totalmente contra isso. Vai dizer que Santa Teresa era, sei lá, uma sádica. Que Santa Teresa não respeita a vontade humana. Mas nossa vontade é marcada pelo pecado, ela é viciada, ela é amiga das concupiscências. E se a gente não trabalhar a nossa vontade, ela vai nos levar
muitas vezes para caminhos distantes de Deus. E é isso que a maioria das pessoas leem Santa Teresa e dizem, mas eu nunca vou chegar lá. Não vai chegar lá, em boa parte, por causa da vontade. Não consegue perseverar na oração, não consegue perseverar na vida espiritual, não consegue perseverar na vida vocacional. E aí, não vai ser santo. Sem que eu quisesse, ela usa essa expressão. Sem que eu quisesse. Isso aí é que nem um refrão, gente. Se você ler o livro da vida, você vê a quantidade de vezes. Bom, eu li o livro da vida numa versão antiga, tá? Em língua portuguesa. Porque as novas, elas simplificam muito a linguagem para o povo hoje que é semi-analfabeto tentar entender. Desculpa, mas é isso mesmo. Hoje estão adaptando os textos para a maioria das pessoas serem capazes de ler, porque a gente vive num país de um semi-analfabetismo, certo? A gente sabe as letras, sabe as sílabas, mas não sabe ler textos complexos. Essa é a verdade. Isso aqui não surpreende ninguém, né? Eu acredito. Isso é um dado. É um dado, assim, medido, né? Sistematicamente por uma série de testes. Então, ela repete muitas vezes, sem que eu quisesse. E nós vemos aqui a consciência que ela tinha do caminho de purificação da vontade. Esta faculdade deve deixar-se purificar para poder aderir perfeitamente à graça de Deus. Eu sempre invoco, né, a fórmula de São Maximiliano Kolbe. Quando pergunto qual é a fórmula da santidade, ele dava aula de matemática, né, também no Japão. Ele bota um Vzão igual ao Vzinho. Quando a minha vontade for a vontade de Deus, pronto, eu sou santo. Ela vai ser educada pelas agostinhanas do mosteiro de Santa Maria das Graças. E de lá ela vai sair por motivos de saúde. E 3 anos depois ela volta e se junta às Carmelitas da Encarnação em Ávila. É nesse contexto que ela vai, digamos, percebendo que essa obra da sua vontade é muito intensa. Deus está trabalhando muitíssimo a sua vontade para ela poder abraçar, porque ela não queria ser freira. Ela não queria viver uma vida religiosa. Em determinado momento da vida dela, ela não queria. Em 1500, eu tenho tido falta de algumas partes aqui. Deixa eu ver. Será que eu pulei alguma coisa? Dá uma paradinha aqui no vídeo. Vejam. É porque tem alguns pontos que vão voltar ao longo dos temas que a gente vai abordar, né? Por exemplo, no tema da amizade, a gente vai tocar em alguns pontos da infância dela. Então, quando ela chega na adolescência, depois da morte da mãe dela, a mãe dela gostava muito de ler. E gostava de ler também romances de cavalaria. Que falam, né, de donzelas, de cavaleiros que fazem grandes aventuras e voltam e conquistam o amor do coração da donzela que ficou e etc. E se casam e vão ser felizes para sempre. E ela diz, a minha mãe gostava de ler esses romances e, porém, eles não a impediam de viver a sua vocação, né, de mãe, a sua vocação de esposa. Ela lia isso equilibradamente. Aí, quando a mãe morre, é um modo dela se ligar de novo à mãe dela, ela começa a ler esses romances de um modo desenfreado, adolescente. E com a morte da mãe, o pai traz um pouco mais a família para perto do lar dele, e aí começam a frequentar a casa alguns primos. E dentre os primos, uma prima, de modo especial, vai ser tipo assim, o modelo para Santa Teresa durante alguns meses. Quando você lê, Santa Teresa diz, parece que está falando de anos, né? Porque ela era fascinante
e ela não sei o quê, e eu de repente comecei a ficar muito vaidosa por causa dela, comecei a cuidar muito da minha aparência, do meu rosto, das minhas unhas, e das joias, e dos meus apetrechos, né, estéticos e tarará. Quando você ouve ela falar, parece que durou anos isso. E durou 3 meses. Pesquisas biográficas mostram que durou 3 meses. Só que para ela foi uma experiência, à luz do que ela vive, quando ela escreve, de uma proximidade tão grande com Deus, que ela olha e diz, meu Deus, como é que eu pude viver isso durante tanto tempo? Como é que eu pude perder tanto tempo com essas coisas? Como é que eu pude ser tão ingênua? Como é que eu pude me deixar conduzir por essas coisas nesse momento da minha vida? E aí o pai dela percebe que ela está passando por uma fase complicada. Aí o que o pai faz? Viagem para Disneylândia? Não. O pai dela bota ela no colégio interno. Esse colégio existe até hoje. Ele vai interná-la no colégio para ela aprender com as freiras o quê? As boas disciplinas para a vida. O que ela precisa ter tudo indica, para se casar, que é a vocação ordinária da época. Então ela vai com as irmãs, vai morar lá, e ela vê aquilo tudo, e ela diz que ela via, sentia uma admiração, mas ela não queria ser freira. Até que aparece dentro do próprio convento uma freira jovem, e ela começa a admirar aquela freira. E aquela admiração que ela tinha pela prima acaba, a admiração pela freira ganha espaço, e ela começa a conversar com a freira sobre vocação, e ela começa a escutar como a freira é feliz, como a freira vive na plenitude a sua vocação, e aquele testemunho da freira, justamente, vai fazê-la começar a abrir o coração para a vocação religiosa. Quando ela termina o período lá com as irmãs, ela volta para casa. E nesse voltar para casa, ela vai amadurecendo o desejo de ser freira. Uma amiga dela, outra amiga dela, entra no Carmelo da Encarnação e ela começa a dizer, se eu for freira, eu quero ser freira ali, por causa da minha amiga que foi para lá. E ela vai crescendo isso, ela vai inclusive envolvendo o irmão dela, né, nessa história, querendo que o irmão dela dê passos, né, na direção, talvez, do sacerdócio, até que ela organiza, né, a fuga. E ela decide, então, fugir de casa para entrar no mosteiro, com cerca de 20 anos de idade. Em 1537, Teresa, então, no convento, professa os primeiros votos, parece se identificar perfeitamente com aquela vocação, mas, no meio desse contexto, ela adoece gravemente, ninguém sabe dizer o que é, exatamente o que ela tem. A gente lembra que a doença de Santa Teresinha também, né? Quando ela foi curada pela Virgem do Sorriso, que também nenhum médico sabia o que ela tinha, né? E Santa Teresa experimenta meses dessa doença que aflige todo mundo. Aflige a sua família, aflige a ela mesma, porque ela não sabe se vai continuar no convento, aflige a comunidade religiosa, porque ela é uma jovem monja, mas será que ela tem saúde para continuar no convento? E ela vai para a casa da irmã dela, primeiro vai para a casa do pai, depois vai para a casa da irmã dela, e no meio de tudo isso ela disse que ficou 4 dias praticamente em coma, sem conseguir falar, parecia que tinha morrido, e sem conseguir comer, e nada mais. E nessa convalescência dela, em Becedas, que é a terra, o lugar que a irmã dela, casada, mora, ela vai ler algumas obras. Entre elas, ela vai ler o terceiro abecedário espiritual,
que era uma obra de espiritualidade que vai alimentar muito a alma dela. Ela vai ler São Gregório Magno, a obra Moralia, um comentário que ele faz moral sobre Jó, e ela vai se identificar, porque Jó está sofrendo, porque Jó não sabe por que está sofrendo, mas Jó faz uma confissão de fé no final. E está sendo purificado para uma vida ainda mais santa. Ela continua sofrendo, volta para o convento, ainda está sofrendo, e essa fragilidade de saúde vai acompanhá-la até 1542. Ou seja, ela passa cerca de 4 anos no estado de saúde fragilíssimo, com altos e baixos, até que ela consegue, por intercessão de São José, uma cura, uma grande cura, e ela fica livre desse mal. E aqui a gente vê que se inaugura também um outro aspecto, sobre o qual a gente não vai falar tanto, que é aquele da devoção dela a São José, que faz com que ela tenha um amor a São José, uma confiança em São José, impressionante. E na história da devoção de São José, Santa Teresa não pode ser esquecida, porque a figura de São José estava um pouco no óblio, estava um pouco esquecida. E Santa Teresa d'Ávila, ela vai repropor essa devoção através do Carmelo, das Carmelitas, dos Carmelitas. Essa devoção a São José vai se reinflamar no coração de tantos padres, religiosos, leigos. Então, ela vai fazer tantíssimo. E por isso São José também era muito generoso com todos os seus pedidos. Após a morte do pai, 1543, Teresa cultiva relações espirituais com diretores espirituais importantes. É interessante, o pai morre e ela começa agora, é como se ela dissesse: poxa, eu fiz uma opção, essa opção tem que ser radical, eu larguei a minha família, perdi meu pai, eu tenho que ser santa. E ela começa a buscar, então, os diretores espirituais para isso. Quando a gente lê essa obra, Quero Ver a Deus, do beato Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, da editora Vozes, em português, a gente vai ver que ele coloca logo no início, para Teresa era muito importante a direção espiritual. Ela reconhece que a alma não vai chegar à perfeição se não tiver direção espiritual. E ela enfatiza isso para as suas filhas e para todos, no fundo. Então ela começa a buscar grandes dominicanos primeiro, como Vicente Barron. Depois, ela vai, com a chegada dos jesuítas, ela vai começar a confiar a sua alma a jesuítas, que vão abrir um colégio lá na cidade de Ávila, o Colégio de São Gil. Vai estreitar amizade com santos como Francisco de Borja, já dissemos, como São Pedro de Alcântara, que é o reformador dos franciscanos na época. E vai buscar também aprimorar a sua vida espiritual com leituras que guiem o seu coração para Deus. Por exemplo, o padre Cetina, que vai trabalhar no Colégio de São Gil, jesuíta, ele vai lhe pedir para ler as Confissões de Santo Agostinho. Falam de uma grande conversão. E Santa Teresa d'Ávila também tem uma grande conversão logo depois de ter lido essa obra. E ela está adiante, ela fala, da importância disso. Ela sente um impulso de contemplar uma imagem, uma pequena imagem, que também está no Mosteiro da Encarnação, de um Jesus chagado, um etcheomo. E ali ela fica absorvida, por aquela imagem,
e pensando no mistério da paixão de Cristo, dos seus sofrimentos, e ali ela experimenta um movimento da graça de Deus muito forte, conduzindo-a à conversão ainda maior. Jesus lhe fez experimentar, inundando-a de graças interiores e também de visões e arrebatamentos, que era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ela contemplava aquele homem ferido e por meio das feridas dele, por assim dizer, ela entrava no mistério da identidade dele. Quem é esse homem? O que ele fez? O que ele significa? Ela fala disso, inclusive, de pequenas perguntas que ajudam a gente estar com atenção diante do Senhor. Pequenas perguntas que estimulam a nossa meditação. E de todo o seu ser, ela quer amá-lo. Com todas as suas forças, ela quer amá-lo. Como a gente lê no livro da vida, no capítulo 10, e mais tarde no capítulo 23. Teresa recebe em 1560 já, né? Então vejam que ela já tem seus 45 anos de idade, mais ou menos. Ela recebe o dom da transverberação, que acontece hoje tem uma capela, né? No complexo lá do Mosteiro da Encarnação, tem uma capela, na última vez eu até pude celebrar lá a Santa Missa, que é a capela da transverberação, que é o lugar que recorda a memória desse dom, onde ela se sente ferida, quase com um dardo de fogo que entra no seu coração e realmente, fisiologicamente, dilata o seu coração de amor, algo comprovado depois da sua morte, quando retiraram o seu coração do peito, né? Via-lhe nas mãos, ela fala desse anjo, né? Um dardo de ouro comprido, e no fim da ponta de ferro, aí você tem que entender que Teresa é demais também, porque ela fala dessas coisas extraordinárias com a maior simplicidade, né? Ela está aqui, aí Jesus me disse assim, me contou isso e tal, e ela continua depois narrando, né? Quer dizer, ela escutava, tinha uma intimidade com Deus tremenda, com locuções interiores, inclusive. E também ela tinha, como a gente vai ver na Cristologia, uma série de eventos onde ela tem visões de Cristo, que são interiores normalmente, ou imaginativas ou intelectuais, tem uma pequena diferença, e que ela conta como grandiosas na sua vida, importantíssimas na sua vida. Então ela diz, vejo o anjo, um dardo de ouro comprido, no fim da ponta de ferro, e parecia que tinha um pouco de fogo. Parecia-me meter-me este pelo coração, algumas vezes, ou seja, metia e tirava, metia e tirava, metia e tirava, e que me chegava às entranhas, ia lá no profundo do meu ser. Ao tirá-lo, dir-se-ia que as levava consigo, e me deixava toda abrasada em grande amor de Deus. Quando ele tirava, parecia que ele tirava o coração dela com ele. E ela ficava cheia de um amor indizível por Deus. Era tão intensa a dor que me fazia dar aquelas queixumes e tão excessiva a suavidade que me causava esta grandíssima dor, que não se pode desejar que se tire. Aí vem o paradoxo da coisa. Uma dor grandíssima, lacinante, mas ao mesmo tempo que traz o quê? Uma suavidade, um conforto, uma graça, que faz com que ela não queira perder essa dor. Entendam que o que a gente entende como a gente deve entender também os estigmas de um santo. Ele tem dói, mas ele não quer perder jamais, porque é uma dor que traz também uma espécie de consolação espiritual. Não é dor corporal, mas espiritual. Embora o corpo não deixe de ter a sua parte, e até muita. É um requebro tão suave, que tem entre si a alma e Deus, que suplico a sua bondade, o dê a gostar a quem pensar que minto. Né? Então ela sabe que é difícil que creio nela. Então ela diz, olha, não duvide disso,
né? Que Deus te ajude a acreditar, a compreender, a entender a beleza daquilo que aconteceu. E aqui tem a representação dessa pequena imagem, né? Vi uma estátua de Cristo coberto de sangue e uma representação artística de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui aparecendo a Santa Teresa. E falando de quê? De matrimônio, né? E olha aí qual é o presente que o Cristo quer dar para ela. Está na mão dele aí. Em 1560, ou seja, no mesmo ano da transverberação do seu coração, ela escreve a primeira relação espiritual. São alguns textos que ela reúne, onde que provavelmente nasceram de pequenas conferências que ela fazia às irmãs, e ela começa a escrever também as suas poesias. Então é aqui, depois, entendam, nesse contexto de transverberação é que ela começa a escrever. Até então ela escrevia carta, claro. Eu acho que no epistolário dela não tem nada, ou tem pouquíssima coisa, talvez, antes de 1560. Mas assim, as obras espirituais nascem em 1560. Por exemplo, vamos ler um trecho de uma bela poesia, uma das mais conhecidas talvez, que ela escreve por essa época. Uma das primeiras poesias que ela escreve. Formosura que excedeis a todas as formosuras, sem ferir, que dor fazeis, e sem magoar, desfazeis o amor pelas criaturas. Veja o que ela está falando, um pouco dessa experiência de dor, de ferido, de ser ferida. Tem a ver com a transverberação. E ao mesmo tempo é um amor tão grande que quando ela olha para as criaturas, ela diz, mas são tão pequeninas, é tudo tão passageiro aqui. Como é que eu posso colocar no mesmo patamar Deus e todas essas realidades que me cercam, que são criaturais? Então, ele sem magoar, ele desfaz o amor pelas criaturas. Ó laço de amor que juntais dois seres tão diferentes, Deus e o homem. Por que é que vós desatais, se atado em gozos trocais, as dores as mais pungentes? Por que você vai se desatar ao laço? Se quando tu estás atado, nos atas a Deus, nós experimentamos tantos gozos e ao mesmo tempo dores. A cruz e ressurreição. Aos que não têm ser, ou seja, aqueles que não teriam ser em si mesmos, criaturas, juntais com quem é ser por essência, Deus. Sem acabar, acabais. Sem ter que o amar, amais. E nos ergueis da indigência. Sem ter que botar um ponto final nas nossas crueldades, nos nossos pecados, você coloca. Sem ter que nos amar, porque nós não merecemos o teu amor, tu nos amas. E nos levas da indigência à comunhão contigo. Então, é extraordinária essa poesia, né? Carmelo de São José, em Ávila, foi o Carmelo que ela fundou, pequenino, né, que fica hoje no centro, bem no centro da cidade de Ávila, da cidade murada de Ávila, né? Aqui tem uma bela imagem, né, que mostra esse aspecto mariano. Também um detalhe, quando Santa Teresa ela sai do Carmelo da Encarnação para ir fundar o Carmelo de São José, no meio do caminho, né, é uma subida, né, uma ladeira, ela passa por uma igreja antiga, aonde se venerava na cripta uma imagem de Nossa Senhora muito querida. E ela faz questão de entrar nessa igreja, que agora eu não lembro o nome. Ela vai na cripta e lá ela se ajoelha e consagra a fundação a Nossa Senhora. Né? Ela está indo com um grupinho de irmãs
e estão levando na mão o que elas podem para a fundação. Então ela coloca tudo sob a proteção da Virgem. Outro episódio da vida dela que todo mundo lembra é quando ela volta do Carmelo de São José para o Carmelo da Encarnação, porque ela foi eleita priora. Aí ela chega lá, tem metade da comunidade que é o pescoço dela, porque ela fundou uma coisa nova. Mas ela volta agora para ser priora e outra metade quer viver a novidade. Então a comunidade está totalmente dividida. E aí o que ela faz? Ela pega uma imagem de Nossa Senhora, coloca no lugar da priora e diz, olha, a priora a partir de hoje é ela. Tá? Então é ela que é a priora. Eu vou ser aquela que ela manda fazer as coisas, né? A vigária da priora. Bem, 1562, pouco depois, como vocês veem, São Pedro de Alcântara passa, né? Ele era um franciscano muito, vamos assim dizer, austero, um grande pregador, um homem santo, muito pobre, e ele escreve uma carta para ela, recomendando que o Carmelo viva profundamente a pobreza. E essa carta, ela guarda como uma espécie de voz de Deus. Agora, tinha uma coisa que ela não abria mão, era a capela. A capela, ela dizia, a primeira coisa que tem que ajeitar num Carmelo fundado é a capela. A capela a gente não pode economizar. Agora, o resto do mosteiro pode ser bem pobrezinho, mas a capela não. Esse espírito de piedade de Santa Teresa é muito concreto na própria arquitetura das coisas. Quando fundado o Carmelo de São José, tudo começa em torno de um pequeno núcleo de freiras que vai receber o hábito carmelita ali. Elas vão sendo preparadas, né? E Santa Teresa vai cuidar dessa preparação delas. E justamente o Caminho de Perfeição, a obra Caminho de Perfeição, ela visa justamente essa formação dessas primeiras freiras. No mês de julho de 1563, ela já está fundando um segundo Carmelo. Porque no início, a comunidade era bem pequenina. E ela vai ter que enfrentar esse desafio ao longo da vida. Ela queria comunidades pequeninas. Eram 13 as irmãs que podiam estar em cada Carmelo no início. Hoje são 21, na regra antiga, né? Que foi mudada depois. Mas eram 13 no início. E por isso, o número de vocações ia aparecendo, novas vocações iam se juntando, e ela precisava fundar novas casas, porque não podia ficar todo mundo ali, né? Então ela vai fundar em Alcalá de Henares. Por que Alcalá de Henares? Era fora de Madrid na época, e ali o cardeal Cisneiro tinha organizado uma universidade. Em torno dessa universidade, muitas congregações religiosas estavam encontrando terreno e fazendo fundações. Estava um ambiente muito propício à vida intelectual e à vida espiritual. É lá que São João de Ávila vai estudar, né? Então, uma universidade importante, existe o prédio dela até hoje, só que hoje está na periferia da cidade de Madrid. Você vai com o metrô até lá. Então, ele vai dizer, ela vai ver ali uma oportunidade. Quem sabe até o próprio São Pedro de Alcântara, que também funda um convento lá, não tem ali indicado essa estrada. Frei São João da Cruz vai vestir o hábito carmelita, ali entre 1563 e 1565, o Papa Pio IV vai escrever uma bula justamente sobre a pobreza do novo Carmelo. Nesse contexto também, Teresa termina de escrever o seu livro da vida. Mas não publicar.
ela escreve primeiro a pedido do seu diretor espiritual. De 1566 a 1567, ela vai escrever o caminho de perfeição para formar, a partir da experiência, as noviças, as novas irmãs que vão chegando aos Carmelos, e vai escrever as constituições, oferecendo às irmãs um estilo de vida que, apesar de ser carmelita, é diferente. E o nome descalça, ela vinha um pouco dessa ideia, descalça um pouco do aspecto de pobreza, tá? Então, uma constituição mais austera, tentando viver um pouco mais a regra antiga e atenta a alguns detalhes importantes como a pobreza. 1567, então ela já está com seus 52 anos, funda o Carmelo de Medina del Campo, começa a conversar lá com São João da Cruz sobre a fundação masculina, e aqui a gente faz uma pausa para ler um texto que ajuda a entender que em 1560, a gente pulou um pouquinho isso, né? Quando ela está escrevendo, né? Ela tem a experiência em 1560 da transverberação, ela começa a escrever as suas primeiras relações, as suas poesias, mas em 1560 também ela tem uma visão do inferno. Ela vai fazer um voto. E esse voto é o voto de maior perfeição. Muito interessante. Depois de muito tempo, ela conta, quando o Senhor me tinha já feito muitas das mercês que tenho dito, e outras muitas grandes, muito grandes, estando um dia em oração, achei-me de repente, sem saber como, e segundo me parece, toda metida no inferno. Ela se viu transportada para o inferno. Pense aí no susto, né? Você vai rezar querendo o céu e de repente você se vê no inferno, né? Entendi que o Senhor queria que visse o lugar que os demônios lá me tinham preparado. Olha, o teu lugar no inferno é aquele ali, ó. Tá vendo ali? Olha, eles já prepararam para ti. E os demônios me tinham... Isso é uma coisa importante da gente pensar. Você acha que o demônio não tem um lugar preparado para você no inferno? Foi de brevíssima duração, mas embora eu vivesse muitos anos, parece-me impossível esquecê-lo. Parecia-me a entrada, a maneira de um beco, muito comprido, estreito, semelhante a um forno, muito baixo, escuro e apertado. O chão pareceu-me de uma água com lodo, muito sujo, de cheiro pestilencial, e cheio de muitas sevandijas peçonhentas. No fundo, havia uma concavidade aberta, uma parede, a modo de um armário, onde me vi meter em muita estreiteza. Era o lugar reservado para ela. Tudo isso era deleitoso à vista, em comparação do que ali senti. O que eu estou dizendo é uma maravilha, comparado com o que realmente eu experimentei. Isto que tenho dito vai mal encarecido, ou seja, é muito aquém daquilo que eu possa descrever, do que realmente foi. Estoutro é o modo de dizer este outro. Parece-me, que nem ainda pode haver princípio de o poder explicar e de compreender como é. Senti um grande fogo na alma, que eu não chego a entender, como poder dizer de que maneira é. As dores corporais são tão incomportáveis, não podem ser comportadas, né? Que apesar de eu as ter passado nesta vida gravíssimas, tudo é nada em comparação do que ali senti. E segundo dizem os médicos, tive as maiores que aqui se podem passar. Foi encolherem-se-me todos os nervos quando fiquei tolhida, além de outras muitas, e de muitas maneiras, e até algumas que tenho dito, causadas pelo demônio. É interessante que tanto Santa Teresinha quanto ela, quando falam
daquele tempo que elas passaram doentes, misterioso e tal, elas falam do demônio. Elas falam como o demônio agia nelas naquela oportunidade. Santa Teresinha fala isso no História de uma Alma. Santa Teresa aqui também, recordando esses sofrimentos de outrora, ela também diz isso. Bom, e aí ela vai descrevendo tudo isso, todo esse sofrimento. Mais adiante, vou ler o final desse slide. Quantas vezes, Senhor, me livrastes do cárcere tão tenebroso, e como eu me tornava a meter nele contra a vossa vontade. Ela diz, como Deus vai tentando nos livrar desse inferno. E às vezes a gente, como criança idiota, a gente tenta voltar para o inferno, né? Pensava o que poderia fazer por Deus. Depois de ter visto o inferno, ela diz, eu pensava o que eu poderia fazer por Deus. E pensei que a primeira coisa era seguir o chamamento, a voz de sua majestade me fizera a religião. Religião é sinônimo de congregação na época. Guardando minha regra com maior perfeição que pudesse. Na casa onde estava, havia muitas servas de Deus, e o Senhor era nela, muito servido. Mas por causa de ter grande necessidade, o mosteiro, as monjas saíam muitas vezes a lugares onde, com toda honestidade e religião, podiam estar. E também não estava fundada a regra em seu primeiro rigor, senão que se guardasse conforme ao que se fazia em toda a ordem, que é com a bula da mitigação. Então ela diz, vejam, a gente saía muito do mosteiro, não que ela saísse, as irmãs saíam muito. Não iam para lugares impróprios, né? Tentavam seguir a regra, mas se saía muito, não se guardava a clausura, não se guardava o silêncio como se deveria, ia-se muito ao parlatório, né? Ao lugar onde ao locutório, né? Se diz em português. E não se observava a regra radical do passado, mas uma versão adoçada, né? Mitigada da regra. Então ela faz esse voto, né? De viver mais perfeitamente a sua própria vocação. Em 1568, ela funda o Carmelo de Malagon. Ela confia, então, à senhora Luísa a missão de fazer com que São João de Ávila leia o livro da vida, como a gente comentou no curso dele. São João de Ávila escreve 2 cartas para ela, sempre em 1568. Ela vai fundar o Carmelo de Toledo, Carmelo de Salamanca, Carmelo de Alba de Tormes, onde ela vai morrer, em 1582. Em 1572, veja que todo ano ela fundava um Carmelo novo. Em 1572, a Virgem aparece para ela quando canta a Salve Regina. E nesse tempo, São João da Cruz está em Ávila, ela é a priora do Carmelo da Encarnação, e durante quase 3 anos, ele se torna diretor espiritual dela. E os colóquios dele são muito importantes, porque aqui ela vai começar a escrever o Castelo Interior, que é a obra-prima dela. E São João de Ávila, São João da Cruz, vai escrever a subida ao Monte Carmelo, nessa mesma época. Então tem um fluxo e refluxo nessas conversas que eles têm. Ela vai ter a graça do matrimônio espiritual, diga-se de passagem, recebendo a comunhão das mãos de São João da Cruz. E em 574 ela funda o Carmelo de Segóvia, onde São João da Cruz vai morrer, e o corpo dele vai ficar enterrado, não nesse Carmelo feminino, né, mas no masculino. Funda o Carmelo de Beas, em 575. O livro da vida vai ser entregue à Inquisição.
funda o Carmelo de Sevilha, e aí a gente tem um pouquinho o panorama das viagens dela, né? Quer dizer, e é de carroça, né? Santa Teresa aí com a saúde já um pouco debilitada, né? Então ela vai para todo canto, fundando aí mosteiro. E aí, quando a gente lê as obras, as fundações de Santa Teresa, a gente vê as aventuras, porque toda vez que ela ia fundar alguma coisa, o demônio fazia as graças dele. E sempre tinha dificuldade, às vezes ela tinha que fundar no meio da noite, botava as irmãs dentro do mosteiro no meio da noite, né? E aí no dia seguinte não tinha mais jeito, né? Já estavam as irmãs lá, já tinham botado a clausura e não tinha mais como arrancar as irmãs lá de dentro, né? Porque o mosteiro, ele era entendido como uma despesa, entendam, para a cidade. O mosteiro vai viver como? De doação. Então a cidade, o prefeito, todo mundo se interessava por essas questões. Peraí, já tem 3 mosteiros, vai fundar mais um aqui? Não vai dar esmola para todo mundo. Aí nós vamos ser acusados depois das freiras morrer de fome no mosteiro. Entendeu o problema? Então, aí quem não gostava usava isso para não fundar. Quem gostava pedia para fundar depois. Vamos juntar gente para apoiar isso, para gente ter segurança, né? E Santa Teresa ia só se deixando guiar pelas mãos de Deus, né? Pela mão de Deus. E também, claro, com muita astúcia, escrevia para cá, escrevia para lá, pedia ajuda para cá, pedia ajuda para lá, e assim as obras foram acontecendo. 1576, o Carmelo de Caravaca, ela começa a escrever as obras Fundações, um diário das fundações. Começa não, perdão. Ela vai escrever uma parte importante dessa obra nesse ano. Ela experimenta em 1577 uma espécie de esgotamento apostólico. Ela está esgotada fisicamente. E é nesse contexto de total esgotamento que ela tem o matrimônio espiritual. E o que acontece? O matrimônio espiritual renova a atividade apostólica dela e ela vai se consumir até o final. Teresa começa a escrever, né, a obra Castelo Interior ou Morada, como você vê. Isso sob influxo depois de São João da Cruz, que passou por 3 anos, né, como diretor espiritual lá em Ávila. Ela começa a escrever essa obra. A prisão de São João da Cruz acontece, que é um grande desgaste para ela. Ela era muito afeiçoada a ele. É uma amizade, quando a gente for falar de amizade, meio diferente, né? Porque São João da Cruz, do ponto de vista afetivo, ele praticamente não correspondia à amizade de Santa Teresa. Ele correspondia espiritualmente, rezando por ela e tudo, né? Mas ele não era daqueles de ficar cultivando afetos excessivos e em cartas, em bilhetes, essas coisas. Santa Teresa é totalmente assim com ele e com todo mundo, né? Mas São João da Cruz, não. São João da Cruz é outra história. Mas ele amava ela como filho, né? Ele tinha um respeito tremendo por ela. Era amigo, mas não esses amigos de muito afeto. E isso é bonito, porque a verdadeira amizade, ela respeita a diferença também. 1578, escapa da prisão, corre para escrever tudo que ele tinha preparado, né, de poemas espirituais durante o tempo de cárcere, no Carmelo, né, feminino, que lhe dá refúgio. Ela se encontra com ele pela última vez em 1581 e funda ainda, no último ano da sua vida, os Carmelos de Burgos e Granada. Um lá para cima e o outro lá para baixo do mapa, né? Então, viagens tenebrosas.
Morre no dia 4 de outubro de 1582, porém, com a mudança do calendário gregoriano, essa data equivale ao dia 15 de outubro, que é a memória dela. Suas obras são publicadas em 88. Em 91 já começa o processo de beatificação. Ela é beatificada cerca de 23 anos depois. 3 anos mais tarde, padroeira da Espanha. 5 anos depois, ela é canonizada. 1965, padroeira dos escritores católicos. Doutora da Igreja, 1970. Suas principais obras, as Relações Espirituais, 450 cartas, poemas, a obra As Fundações, Livro da Vida, sua teologia narrativa, quase autobiográfica, Caminho da Perfeição, Castelo Interior, é a obra onde a sua doutrina espiritual está mais bem elaborada, as Constituições para as religiosas, uma série de outros opúsculos, como as Reflexões sobre o Amor de Deus, Exclamações da Alma a Deus, até o modo de visitar os mosteiros das Carmelitas, ela deixa tudo por escrito. Sua linguagem mística é impressionante, ela faz um tremendo esforço para ser compreendida, dizer aquilo que parecia não ser possível, dizer pelo bem das almas, para obedecer a Jesus. A alegria de contemplar que se conseguiu dizer o inédito, porque de certa forma foi o que ela conseguiu fazer. Ela disse coisas inéditas na vida espiritual. Os limites da linguagem, a sua criatividade literária, o uso de metáforas, de símbolos, tudo a serviço do que ela tinha, da mensagem que ela tinha a dar. Por exemplo, usar a imagem do castelo para tornar mais clara a ideia das etapas da vida espiritual. Por exemplo, a ideia do jardim e da água para falar dos graus de oração. E são imagens que se tornaram ícones da espiritualidade católica a partir dela. Bem, eu vou pular essa parte aqui da relação dela com São João de Ávila, mas quem faz o curso vai receber os slides, tá? Só recordo, porque eu falei disso no curso de São João de Ávila, recordo que ela recorreu à senhora Luísa, que era uma amiga, mandando para ela vamos dizer, uma versão, uma cópia do livro da vida. E que tem uma história interessante, porque ela vai apresentar para um bispo, tem todo um contexto aí. Daqui a pouco eu faço umas citações para explicar melhor isso. E ela quer muito que o mestre de Ávila dê o seu parecer, porque ela confia nele e, ao mesmo tempo, ela tem medo, não só por ela, né, pela própria obra que ela está conduzindo, de cair nas mãos da Inquisição. E ela quer que ele lhe ajude a não ter a sua obra incluída ali. Não consigo entender, ela dá uma bronca na Dona Luísa, porque ela mandou a obra e ela não fez. Santa Teresa dá cada bronca. E ela dá bronca em amigo, dá bronca em todo mundo, né? Então Santa Teresa, ela é bem-humorada, mas ela também, quando tem que dar bronca, ela dá. Não consigo entender porque Vossa Senhoria deixou de cumprir imediatamente o meu pedido relativo ao mestre de Ávila, ou seja, entregar-lhe o manuscrito. Não espere que, pelo amor do Senhor, mas mande-lhe imediatamente o meu escrito por correio. Mas acredito que é pesado para o diabo que o santo veja. Não consigo entender o motivo. Ela diz, olha, faça logo o que eu lhe pedi. O diabo não quer que isso aconteça. Eu não sei exatamente por quê, o diabo não quer. Mas cumpra a sua parte. Isso ela escreve 18 de maio. 18 de maio. Se tivesse o WhatsApp na época, a gente ia ter mais coisa aqui. Aí no dia 27 de maio, 9 dias depois, ela escreve:
Na carta deixada em Malagon, já escrevi a vossa senhoria o que penso. É o demônio quem estorva que esse meu escrito seja visto pelo mestre de Ávila. O demônio não quer que ele seja lido. Não quisera eu que ele morresse antes de o ver. Ele tem a saúde muito débil, ele está declinando na saúde dele. E ela morre de medo que ele morra sem ler a obra dela. Seria grande transtorno. Suplico a vossa senhoria, pois está tão perto. Remeta para ele, selado, entregando na mão dele mesmo. Escreva-lhe, vossa senhoria, insistindo muito com ele, para que o examine. Vontade não lhe falta, e lerá assim que lhe for possível. Ela sabia disso por conhecidos. Frei Domingos acaba de escrever-me para aqui, recordando-me que ao chegar a Ávila, arranje mensageiro seguro que lhe o vá entregar. Dá-me pena e não sei o que fazer, pois como já disse a vossa senhoria, será de prejuízo grande para mim, se chegar ao conhecimento das pessoas que vossa senhoria sabe. Por amor de nosso Senhor, trate disso depressa. Vossa senhoria, veja que é serviço de sua majestade, e tenha vossa senhoria ânimo para andar por estas terras estranhas, lembrando-se como viajou Nossa Senhora quando foi ao Egito e também nosso pai São José. Então, porque eu não conheço o caminho, vá. Lembra de Nossa Senhora, lembra de São José, tenha coragem, vá. Santa Teresa, né? Que bonito. Junho, menos de um mês depois. Veja, vossa senhoria, pois lhe encomendei a minha própria alma. Minha própria alma porque é o livro da vida, né? A autobiografia. Que me a devolva com segurança, o mais cedo possível. E não venha sem carta daquele santo homem. Para sabermos seu parecer, conforme vossa senhoria e eu combinamos. Estou com o coração nas mãos. Santa Teresa é vibrante, né? Pelo receio de chegar de repente o presentado Frei Domingos. Frei Domingos era um dominicano ligado à Inquisição, que ia chegar lá em Ávila. Ela morria de medo dele. Pediu o escrito dela, porque ela mandou o escrito e ficou sem cópia. Ela não tinha uma cópia com ela. Entendeu o problema? Por amor de nosso Senhor, em o vendo aquele santo mestre, devolva-me, vossa senhoria, o manuscrito, pois não faltará tempo para que o vejamos. Vossa senhoria e eu, quando eu voltar a Toledo. Ou seja, não vá ficar lendo o escrito aí não, viu? Mande logo, não fique distraída com o escrito, mande logo assim que o santo o entregar. Já em 1565, numa mensagem dirigida ao padre Garcia de Toledo, que acompanha o segundo rascunho da sua vida, Teresa escreve, veja que aquele é 1568, 3 anos antes, ela escreve assim: peço a vossa graça que o corrija, ao padre Garcia de Toledo. Ou seja, outras pessoas leram o escrito e foram fazendo correções. Mas a correção que ela quer, assim, a leitura final é do mestre de Ávila. Se forem que o corrija, mande copiar se for entregue ao padre mestre Ávila, porque alguém poderá reconhecer a escrita. Eu quero que ele leia isso sem saber que fui eu que mandei. Nem a minha letra eu quero que seja a letra do manuscrito, seja copiado por outra pessoa. Só que parece que não é assim que acontece, né? Mas esse era o intento 3 anos antes. Desejo sinceramente que se faça tudo o que for necessário para que ele o leia, tendo começado a escrevê-lo com esta intenção. Ela escreveu motivada por um bispo, e o bispo já falou de mestre de Ávila. Para compreender a importância da opinião do mestre de Ávila para Teresa, veja o que ela escreve nas relações espirituais. Então, aquele bispo, que é o bispo de Salamanca, que é o bispo da universidade, né? Imagina que é um homem muito culto, vendo-a tão angustiada, aconselhou-a a escrever um longo relatório de sua vida. Ele que pede para ele escrever a sua autobiografia. E enviá-lo ao mestre de Ávila,
então vivo, um homem tão versado em questões da devoção, que por sua palavra ela poderia estar em paz. Ela obedeceu, e o padre mestre respondeu, tranquilizando-a muito. Teresa se refere ainda a essa aprovação do mestre de Ávila em outras cartas. Dia 2 de novembro, a mesma Dona Luísa. Mestre Ávila me escreveu longamente e ficou satisfeito com tudo. Diz apenas que é necessário esclarecer algumas coisas e mudar as palavras de outras, o que é fácil. Vê que ela não desiste, né? Ela olha essas coisas, vai dar um trabalhão, mas ela diz, é fácil, com a ajuda da graça de Deus a gente vai fazer isso. Em outro texto ela diz, o mestre de Ávila escreveu-me que é bom, e esta é a opinião de todos. Afinal, até a alma entende que é uma grande graça de Deus. Bom, quanto à carta de São João de Ávila a Teresa, eu vou anexar depois, que eu recebi ainda ontem, antes de ontem à noite, é o texto em português. Então aqui eu tinha o texto em italiano, mas eu vou anexar o texto em português em PDF depois para vocês, tá? Mas a gente falou disso no curso de São João de Ávila. Vamos fazer uma pausa e vamos falar depois da doutrina espiritual.